É por isso mesmo, exatamente isso. E aí eu costumo provocar as pessoas a respeito de fazer a pergunta assim: ô fulano, mas o que é uma vida boa, hein, cara? O que é uma vida boa para você? E as pessoas, às vezes, se embananam nessa pergunta. O que é uma vida boa para mim? E aí eu costumo usar o meu próprio exemplo, que é um exemplo do seguinte: eu nasci no interior de Minas Gerais. Então, eu fui criado na roça, no interior. Depois eu fui para uma cidade um pouco maior e fui estudar. Depois eu vim para o Rio de Janeiro e fui cursar engenharia. Engenharia é engenharia. Eu fiz um curso de engenharia elétrica e comecei a trabalhar com engenharia. Então, aquilo, quando era algo que eu imaginava que aquilo seria a minha vida boa. Quando eu me formar em engenharia, aí eu vou ter uma vida boa. Ledo engano. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar com engenharia e comecei a perceber que não era bem aquilo que eu queria. Mas era o meu ganha-pão da época. Então, demorei um certo tempo para encontrar o meu lugar no mundo e que me proporcionasse uma vida que eu chamo de vida boa. Como foi isso? Quando eu estava trabalhando como engenheiro, eu tinha que liderar pessoas, tinha que gerir pessoas. E naquela época, as faculdades, e no caso mais específico, a minha faculdade, onde eu estudei engenharia, não propiciava isso para os alunos, não ensinava isso para os alunos. Como é que gerir pessoas, trabalhar com pessoas, relacionamentos, isso não tinha. Então, eu tive algumas dificuldades, e isso que também me chateou bastante. Mas eu pensei, bom, deve ter alguma maneira da gente conhecer isso, mudar isso, aprender isso. E aí eu fui buscar, comecei a estudar, pesquisar, encontrei um livro de análise transacional. E aquilo começou a fazer muito sentido para mim. E aí eu fui fazer o curso de introdutório de análise transacional, e aí foi o boom. Eu me encantei pela teoria e percebi que aquilo fazia sentido para mim. E aí eu fui cursar um curso de pós-graduação em análise transacional. E no meio desse curso, eu me dei conta, quer saber de uma coisa? Eu vou cursar psicologia. E fui para a universidade, fiquei mais 5 anos lá estudando psicologia. Mas sempre trabalhando com engenharia durante o dia e estudando à noite. Quando eu terminei o curso de psicologia, eu não tinha ainda uma bagagem, vamos dizer assim, principalmente de paciente, de cliente, que me sustentasse. Então, eu continuei trabalhando com engenharia durante o dia e com psicologia à noite. Durante o dia, eu estava lá trabalhando com engenharia, era o meu ganha-pão. Ou seja, era algo que aquilo já estava ficando muito chato. Na hora de manhã de ir para o trabalho, já sabe aquele negócio que você fica assim, Aquela cara, agonia. aquela agonia. Aí que eu comecei a falar, pô, isso não está bom. Ou seja, eu estou num lugar que não gosto, eu estou num lugar que eu estou reclamando, então isso tem alguma coisa errada. E aí eu trabalhei um bom tempo com engenharia e psicologia, mas quando eu consegui formar uma cartela de o número de pacientes, né, que pudesse pagar os meus boletos, eu dei adeus para a engenharia. Ou seja, eu saí daquele lugar que eu não estava gostando, que estava incômodo, que estava muito incomodado com o que estava acontecendo à minha volta e com aquilo que eu fazia. Então, Agora, aí eu dei um passo, ó, olha o que eu vou falar, hein? Eu dei um deixa eu abrir aqui para a passo, gente registrar isso. Vamos lá. eu dei um passo no sentido de ser quem eu verdadeiramente sou, que é estar num lugar que eu me sinta bem, fazer aquilo que eu gosto. Fazer Beleza. aquilo que Agora, você gosta é um passo no sentido de ser você. Diga.